Esse foi o nome que minha mãe escolheu para mim, por causa do apóstolo de Cristo, aquele discípulo a qual Jesus mais amava. Mas meu pai, admirador dos franceses, quis que eu me chamasse Francisco, ou melhor, Francesco de Pietro Bernardoni. Eu sonhava com as glórias das cruzadas e um título de nobreza, e esse também era o desejo do meu pai. Eu queria lutar pelo Papa, em nome de Deus. Então, aos 25 anos, eu me alistei na expedição. A nobreza da causa e a possibilidade de ser armado cavaleiro me arrebataram, fazendo despertar os meus sonhos cavalheirescos. Então, numa manhã, eu me despedi dos meus amigos. A cidade de Assis, com seu ir e vir nervoso, parecia uma colmeia feita. Abraços, beijos, sorrisos, lágrimas, adeuses. E no meio da comoção geral e do agitar de lenços, eu empreendi a minha marcha militar rumo ao sul da Itália. Em nome de Deus e pelo Papa! Ao anoitecer, a expedição chegou em Spoleto. E em Spoleto, acabava tudo. Em Spoleto, começava tudo. Francisco, para onde você vai? Para a Fúria, lutar pelo Papa. Me diz, Francisco, que onde eu começarei lá? O Senhor ou o servo? O Senhor, é claro. Então por que serves o servo e não o Senhor? E o que eu tenho que fazer? Vá, Francisco, volte para casa que eu te diga que deves fazer. Começa por um despertar. Cai a ilusão e fica a desilusão. Desonesto o engano e sobra o desengano. Sim, todo despertar é um desengano. Desde as verdades fundamentais de Buda até as convicções da Bíblia Sagrada.
Mas o desengano pode ser a primeira pedra para um novo mundo. A visitação de Deus é uma revolução. Tive uma vivência vivíssima e claríssima de que Deus é todo bem, pleno bem, sumo bem, o único que vale a pena. Comparava ele todos os títulos, cargos e status dos senhores da terra, não passam de fumaça. Eu queria explicar melhor essa experiência, mas eu não sei explicar. É difícil. Tem uma alma, tem uma vivência espiritual muito forte, é incapaz de comunicar o sentido em palavras. Então perdoe por ter que usar alegorias. Eu me sentia como uma praia inundada por uma maré irremediável. Fiquei mudo, aniquilado, completamente embriagado, mas com a consciência clara da minha identidade. Mas ao mesmo tempo, era como se eu fosse filho da imensidão, transcendendo e possuindo ao mesmo tempo todo tempo e todo espaço. E tudo isso em Deus, como se experimentasse em grau infinito o que consiste ser Deus, participar de Deus. Alguma coisa parecida em grau menor de como vai ser a vida eterna. E tudo isso com a gratuidade absoluta da misericórdia do Senhor, sem saber se era no corpo ou fora do corpo. Naquela noite as amarras do homem velho voaram todas. Eu me sentia livre, já não me importava com coisa alguma. Só com o Senhor. Meu Deus e meu tudo. Meu Deus e meu tudo. Quem és tu? E quem sou eu? Eu estou ferido, mas não acabado. Vou voltar amanhã mesmo para a cidade de Assis. Mas o que dirá o povo? E a juventude? E o meu pai, o violento Pedro Bernardoni, a minha amada mãe, os vizinhos, o padre, o bispo? Eles vão querer explicações. Eu não saberei dar explicações. Ninguém entenderia nada. Dirão que eu perdi a cabeça, que eu enlouqueci, me chamarão de medroso e de covarde. Para um cavaleiro, a palavra mais temível era covardia. Vamos jogar na cara essa palavra. Eu não vou suportar. Cala-te, soberbo filho de Pedro Bernardoni. Cala-te. A conversão é assim. Mesmo ferido, o homem velho nos acompanha até a sepultura. É como uma serpente ferida que levanta de vez em quando a sua cabeça ameaçadora.
Ontem isso seria impossível de suportar. Mas hoje não importa. Não importa mais. Agora eu sei quem é o amor. Eu falei com ele. Amanhece a liberdade. Amanhece a liberdade. Quando o escândalo estourou e a tempestade explodiu, vieram os insultos do meu pai e a vergonha da minha mãe. Sob a insistência e a pressão do meu pai, o senhor bispo reuniu toda a cidade na praça. Eu havia ousado. E ousar o primeiro passo, ao que a maioria de nós não consegue fazer neste mundo. Tentar uma loucura para não continuar dormindo. Plantar um pouco de vida para não continuar repetindo sempre os mesmos gestos seguros e as mesmas palavras racionais. Eu não dizia nada, mas sorria diante da minha inesperada paz interior. Naquela noite eu tinha me transformado numa tranquila e doce revolta. Toda a Assis estava a par do meu péssimo comportamento. O senhor Pedro tinha um filho ladrão. Hoje eu vejo tudo aquilo, uma imensa janela que se abriu na minha alma. Quando eu comecei a tirar a minha roupa, disseram: escandaloso, louco! Se vocês vissem a cara dos meus pais e a do senhor bispo, das pessoas que estavam na praça, teve um que, quando me viu nu, me chamou de diabo. Eu que não tinha a menor malícia. E companheiros de minha juventude, gostaria que minhas palavras se gravassem como fogo em vossas memórias. Desde que meus pés começaram a dar os primeiros passos e a minha boca a balbuciar as primeiras palavras, eu tenho usado essa palavra abençoada para Pedro Bernardoni. Eu beijava, eu chamava de pai. Ele me amava e eu amava. Ele olhava para mim e eu olhava para ele. Ele lutou para que eu fosse um grande mercador, tão grande quanto ele. Mas aquele que me amou e sonhou comigo desde a eternidade, levantou um muro diante da minha carreira de comerciante. Fechou minha passagem e disse: vem comigo. E eu decidi ir com ele. Pai. Por isso coloco nos pés de Pedro Bernardoni tudo que dele recebi. As roupas,
o comércio, a herança, e até o seu sobrenome. De agora em diante, só chamarei de meu Pai aquele que está nos céus. Nu vim a este mundo, e nu voltarei aos braços do meu Pai. Eu era cego, mas finalmente o meu sol me iluminou, e agora eu posso ver tão claro. Eu quero ser como as aves dos céus, respirar a pureza e a liberdade que elas respiram. O resto já não me serve. Deve haver algo melhor. O homem tem um espírito que é o seu tesouro, e devemos recuperar esse tesouro. Viver livre pelos campos, correr pelas colinas, subir nas árvores, jogar-se nos rios. Sentir o calor da Mãe Terra sobre os nossos pés. Sem sapatos. Sem possuir nada. Sem humilhar o próximo. Sem constrangê-lo. Sem querer que pensem como pensamos. Sem impor nossas ideias. Eu quero ser pobre. Sim, um pobre. Cristo era pobre. Os seus apóstolos eram pobres. Quero ser livre como eles eram livres.
Aquilo que nasce do pó é pó, mas aquilo que nasce do Espírito é Espírito. E eu agora renasço para uma nova vida. E não existem mais pais, não existem mais filhos, e aquele que deixou casa, pai, mãe, riquezas ou posses para servir o nosso verdadeiro Pai que está nos céus, receberá 100 vezes mais na vida do amanhã. Eu estava alegre como nunca. Nunca tinha saboreado tanto e agradecido tanto. Quando não se tem nada, Deus transforma-se em tudo. Eu estava simplesmente embriagado de amor. Senti uma primavera em meu coração como uma carícia de Deus. Naquele momento eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Eu não tinha nem ideais. Mas eu era o homem mais livre do mundo. Quando todas as seguranças falham, quando os apoios humanos estão por terra e vão-se os enfeites e as roupas, a pessoa nua e livre encontra-se quase sem querer nas mãos de Deus. Um homem despojado é um homem entregue, como as aves que voam felizes e soltas. Eu estava alegre como nunca. Senti naquele momento que a minha vida estava traçada e que eu nunca mais olharia para trás. Nunca mais. Per sorella Puglia ti ringraziamo, per sorella povertà grazia rindiamo. Pela irmã chuva te agradecemos, pela irmã pobreza graças te damos. Depois disso, só a solidão e a oração conseguiram abrandar o fogo que queimava em meu ser. Embora eu quisesse que ele não se acalmasse, meu coração estava abrasado e eu me entregava sem reservas, e isso me fazia tão bem. Eu que só queria um título de cavaleiro, admiração, respeito, privilégios. Mentimos tanto para nós mesmos. E essa é a nossa gangrena. As pessoas achavam que meu braseiro crepitava dia e noite, sem esmorecer, sem questionar-me sobre as minhas próprias chamas. No entanto, o Senhor e a irmã natureza são testemunhas que eu me interroguei. E voltei a me interrogar sobre os passos que havia dado. Vestido como um eremita, subi por uma ladeira de pedras e alcancei as primeiras ruas da cidade de Assis. Entrei em uma igrejinha que estava semi-destruída. Agora eu a Francisco, e restauro minha casa, que está toda em ruínas.
irmãozinhos leprosos. Então eu corri para o leprosário de São Salvatório. Ao me verem chegar, eles deram pulos de alegria, porque tinham ficado sabendo o que tinha acontecido na praça diante do bispo. Então eles disseram: prediletos de meu Senhor Jesus Cristo, há algum tempo atrás, quando eu vim aqui, trazia a bolsa carregada de moedas, porque ainda era filho do rico mercador Bernardone. Mas agora que sou filho de meu Pai Celestial, trago-lhes entranhas de mãe. Entranhas de mãe. E quero lhes contar uma história. Uma vez lá no céu, o Senhor chamou o arcanjo mais brilhante e lhe perguntou: adivinha quem são meus prediletos no mundo? E o arcanjo respondeu: são as crianças, Senhor. As crianças. Ao que o Senhor respondeu: ah, as crianças. Eu quero tão bem as crianças, tão bem. Mas não são elas. O arcanjo pensou e respondeu novamente: são os pobres. Os pobres, Senhor. Ao que o Senhor respondeu: ah, os pobres. Os pobres me encantam, mas há outros mais queridos. O arcanjo já não sabia o que responder. São os leprosos, Senhor. Os leprosos. Ao que o Senhor respondeu: sim, são eles mesmos. Pois são eles que mais recordam meu filho submisso, crucificado e entregue à morte. Meus irmãozinhos leprosos se emocionaram. Uns choravam. Ouço dizer que curei muitas pessoas, mas eu não creio que seja verdade. Alguns só precisavam de um pouco de carinho e de atenção. Mas se vocês acham que é milagre o fato de devolver a um homem ou a uma mulher a vontade de viver, então talvez sim. No máximo eu só sei pôr a minha mão onde há sofrimento e pedir ao Senhor que faça o que deve ser feito. Não sei fazer outra coisa. Dove c'è l'odio portare l'amore, dove c'è offesa donare, dove c'è il dubbio rincondere ai disperati dare speranza, dove
dove tristezza rivolgere gioia, donare gioia ed amore, gioia ed amore, gioia ed amore. Fammi strumento della tua bontà, dammi la forza di consolare i cuori, non voglio avere. Passei muitos dias com meus irmãozinhos leprosos, lavando suas roupas, preparando a comida, fazendo curativos. Ao tocá-los eu sentia que tocava o próprio corpo vivo de Cristo. Eu queria que aqueles dias fossem de festa para o leprosário. Eu vou lhes confessar uma coisa. Quando o Senhor deu a mim, Frei Francisco, a graça de fazer penitência, me parecia uma coisa muito amarga chegar perto de um leproso, de sentir o cheiro deles. Mas o próprio Senhor me levou a estar no meio deles, e eu senti misericórdia. E aquilo que era amargo transformou-se em doçura de corpo e de alma. E a partir dali, ninguém mais disse o que eu deveria fazer. Ninguém mais. Para uns eu era um novo profeta de Deus. Para outros eu era o mesmo louco de sempre. Alguns duvidavam da minha estabilidade mental e das minhas boas intenções. Eu era um novo louco no mundo. Uns riam da minha cara. Diante do sorriso zombeteiro deles, eu pensava: é normal que não acreditem em mim. É normal que não acreditem em mim. O homem só vale o que é diante de Deus e mais nada. Mesmo com as intempéries, eu ia todos os dias à cidade, recolhendo pedras para a igrejinha de São Damião. Reunia o povo na praça ao meu redor e lhes falava da inexplicável felicidade que Deus dá àqueles que se entregam ao seu amor. Mas uma noite, olhando fixamente para os olhos negros, bem abertos do crucificado, eu disse a mim mesmo: olha que ele está numa cruz e não numa cama. Não está vestido, mas está nu. Dormindo como um mendigo e sepultado em uma sepultura alheia. E tu, filho de Pedro Bernardoni, tratado como um príncipe, não pode ser filho de burguês. Lembre-se, se o Senhor se fez mendigo por seu amor, o correto é que você também se faça mendigo por seu amor. Então amanhã iremos humildes e agradecidos, de porta em porta, na manhã seguinte, depois de ter trabalhado todo o período, com meu corpo já sem forças e meu estômago reclamando, eu fui de porta em porta com uma tigela na mão. Por amor do amor, dê-me algo para comer.
por amor do amor. Dê-me algo para matar a fome. Não demorou muito tempo, e eu estava com a tigela cheia de restos de comida. Ao dar as costas, eu ouvi as pessoas dizerem: esse aí não é o filho dos Bernardoni, que até pouco tempo oferecia banquete para os seus amigos? É ele mesmo. Agora anda por aí pedindo de porta em porta, como um mendigo. Ele se quiser comer comida boa, que volte para casa, que deixe de ser vagabundo e vá trabalhar. Outra vez o burguês! Outra vez o burguês! Sempre acontece a mesma coisa. Quando eu estou distraído e não penso em Jesus, aparece um homem velho com seus impulsos e instintos, e eu sou capaz de cometer as piores traições e até de cuspir nos pobres. Só os que não têm nada conseguem receber agradecido as migalhas que lhe dão. E como tudo sem reclamar, como fazem os cachorrinhos. Para amar é preciso ser pobre. É a pobreza que transforma este mundo de interesses em um grande lar, aonde uns dão e outros recebem. Embora os que dão são os que mais recebem. E além de todas as razões, Jesus Cristo se fez pobre. 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 Eu sou um verme. Um vermezinho. No entanto, também os vermezinhos são criaturas do amor de Deus e têm a sua utilidade. Não demorou muito tempo e o Senhor me deu irmãos, tantos que eu jamais imaginei. E eu, um eremita, amante da solidão, tive que dar as boas-vindas para uma nova família. Primeiro veio Bernardo, Pedro Catani, Egídio, Frei Leão e tantos outros que, como eu, contraíram esponsais indissolúveis com a dama dos meus sonhos, a Senhora Pobreza. Foi neste tempo que o Senhor me chamou do abismo: pula, Francisco! E eu pulei, sem pensar duas vezes. Ele me chamou das trevas, dizendo: vem, meu filho. E eu fui, sem vacilar. Foi uma fé única, uma confiança única, fé que remove montanhas, fé de criança, foi uma fé de aventuras.
Sorella minha, irmãzinha tão amada, uma vez me disseram que não existe Francisco sem Clara e nem Clara sem Francisco. Isso me trouxe uma profunda alegria, porque é a mais pura verdade. Quando eu era um jovem rico, mas de sentimentos pobres, tu já fazia crescer as flores da caridade ao teu redor, e eu já te observava encantado. Quando você se tornou uma irmã menor e decidiu se juntar a nós, meu coração explodiu em festa, Clara, mesmo sabendo da tempestade que a tua decisão causaria. Mas foi tudo por amor ao seu amor. Isso nos bastava, isso compensava tudo. Meu Senhor, eu quero ser como a minha irmã Clara. Eu não quero que me entendam, eu quero entender. Eu não quero que me consolem, eu quero consolar. Eu não quero que me amem, eu não quero que me amem. Simplesmente eu quero amar. Foi com teus cuidados de mãe que eu percorri muitas léguas até chegar à indomável montanha do Alverne. E de longe tem um aspecto ameaçador, mas quando adentramos a sensação é de proteção. Oh, Alverne, ao chegar a ti meu coração começou a bater de alegria e de terror, de desejo, de medo, tudo ao mesmo tempo. Oh, Alverne, 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 Calvário, Alverne! Daqui eu saúdo as tuas rochas de fogo, saúdo os irmãos Falcões e Roxinóis, como também as irmãs Cotovias e as irmãs Andorinhas. Um cumprimento especial aos santos anjos que habitam em tua solidão. Cobre-me com tua sombra, montanha sagrada, porque se avizinham dias de tempestade. Ó Frei Leão,
Ovelhinha de Deus, que inocência minha. O tempo todo Deus queria reconstruir a igrejinha que existe dentro de cada um de nós, o templo sagrado do coração. E eu achando que fosse uma igreja feita de pedras e argamassas. O amor não é amado. 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 Meus irmãos, o meu Senhor está na cruz. E o seu amor não é correspondido. Quisera ser neste momento o maior oceano da terra. Quisera que se soltasse todas as comportas do mundo, todas as cataratas e dilúvios para me emprestarem mais lágrimas. Mas ainda que juntemos todos os rios e mares, não haverá lágrimas suficientes para chorar a dor e o amor do meu Senhor crucificado. O amor não é amado. O amor não é amado. Meus irmãos, quisera ser neste momento ter as asas indomáveis de uma águia para sobrevoar todas as cidades, todas as cordilheiras e gritar para o mundo ouvir: o amor não é amado! O amor não é amado! Meus irmãos, como é que os homens podem amar uns aos outros se não amam o amor? Como é que podem amar uns aos outros se não têm o amor? Se não amam aquele que é o puro amor? Frei Leão, ovelhinha de Deus, quando eu penso na paciência de Deus, eu sinto uma vontade louca de chorar. Mas quando eu penso que eu mesmo não tive paciência para com os meus adversários, sinto uma tristeza mortal. E gostaria que eles estivessem aqui agora, para eu poder me ajoelhar e beijar-lhe os pés e pedir perdão. E pedir perdão. Frei Leão, escreve, ovelhinha de Deus, a pérola mais preciosa da coroa de Deus é a paciência. É a paciência, Frei Leão.
Frei Leão, ovelhinha de Deus, escreve. Se um frade menor soubesse toda a ciência, o poder de cura das ervas, o curso dos astros e das estrelas, ainda que um frade menor pudesse dar vista aos cegos, curar os paralíticos e ressuscitar os mortos, não está nisso a perfeita alegria. Ainda que um frade menor pudesse pregar tão bem, a ponto de converter todas as pessoas à fé cristã, escreve, não está nisso a perfeita alegria. Mas se chegarmos ao mosteiro, completamente molhados, tremendo de frio, aflitos de fome, batermos na porta e o irmão porteiro atender irritado: quem são vocês? O que querem aqui? Somos nós, dois de seus irmãos, Frei Francisco e Frei Leão. Mentira! Vocês são vagabundos, ladrões dos pobres, mentirosos. Fora daqui! Fora daqui! Eu não conheço vocês. Então, irmão Leão, se o irmão porteiro nos deixar ao relento, tremendo de frio, aflitos de fome, e humildemente nós não reclamarmos, não tiver nenhum tipo de revolta, nenhuma vontade de revidar a ofensa, humildemente saber que na verdade ele tinha nos reconhecido, mas ainda assim não quis abrir a porta. E se ainda assim nós somos capazes de perdoá-lo, de amá-lo, de querer todo o bem a ele, de perdoá-lo 70 vezes, 7 vezes. Ai, irmão Leão, escreve. Essa é a perfeita alegria. Essa é a perfeita alegria. Deus é e basta. Essa é a perfeita alegria. Laudato sia, Signore, con tutte le tue creature, specialmente mi servo frate Sole, il quale io amo, e a lui non per lui. Laudato sia, Signore, persona nulla, eis Deo, un cielo di formate carine, prezioso e bello. Laudato sia il Signore, persona dell'amore, la quale è molto utile, è umile, è preziosa e casta. Laudato sia il Signore, per frate fuoco, per rubare l'illumina la notte. Egli è bello, egli è cubile, è robustoso e forte. Laudato sia il Signore, persona nostra Madre Terra, la quale ne sustenta e governa, e produce diversi frutti e colori di fiori e erba. Laudato sia il Signore, persona nostra morte corporale,
dalla quale un uomo vivente può scampare. Guai a quelli che vorranno il prato mortale. Beati quelli che troveranno le tue santissime volontà, che alla morte seconda non li potrà far male. Meus irmãos, gostaria de dividir com vocês um sonho muito pessoal. Eu sonho com novos Franciscos. Franciscos de camiseta e de calça jeans, de sapato e chinelo de dedos, andar sobre as nossas ruas e santos, construindo um mundo novo, renunciando a tudo menos ao ideal de amar. Eu sonho com Francisco pedreiro, faxineiro, assessorista, Francisco advogado, professor, artista, padre, pastor, dirigente de casa espírita, franciscos influences, Francisco índio, negro, branco, jovem, mulher, criança. Eu sonho com um mundo onde não haja mais divisões de países, estados, cidades. Um lugar onde sejamos um só povo e um só Deus. Um lugar onde possamos respeitar as diferenças religiosas, partido político do outro, a identidade sexual do outro. Eu sonho com novos pobrezinhos, contemporâneos do nosso tempo. Meus irmãos, minhas irmãs, nós não podemos deixar que os bens terrenos nos impeçam de preservar a nossa verdadeira atividade espiritual, a nossa verdadeira essência. Nós não podemos dar mais valor às moedas do que para as pedras, porque diante de Deus não há diferença. Eu não posso vestir capa e túnica enquanto meu irmão do caminho anda nu. Mas também, se você não tem interesse nos bens terrenos, não obrigue os outros a fazerem o mesmo. Respeite as ideias, que deste modo Deus vai te abençoar e o seu coração será um coração de luz. Nunca é demais o respeito aos direitos alheios. Por exemplo, uma religião não tem direito de sufocar a outra, nem de menosprezar quem pense de modo contrário. Os conceitos de Jesus de Nazaré era a religião do amor. Ninguém é dono da verdade. Ela se impõe por si mesma. Todas as religiões são raios do mesmo Deus, com pontos de vista variados, mas a fim de despertar em nós a nossa verdadeira natureza divina. Cultive a fé.
Independente da religião que você escolheu, cultive a sua fé, mas não obrigue o outro a acreditar no que você acredita. A verdadeira religião é aquela que te faz melhor. A verdadeira religião se chama respeito. Respeito. Vamos respeitar. Meus irmãos, São Francisco de Assis amava a pobreza. Então amemos a pobreza, mas não a inércia. Amemos a pobreza, mas não a sujeira e a miséria. Amemos a pobreza, mas não a ignorância. Todos nós temos o direito de um teto, de nos confraternizar em família, o direito de passear, de viajar, de namorar, de brincar, de ser feliz. Mas esses mesmos direitos abrem na nossa frente um roteiro de deveres também que muitas vezes nós esquecemos de cumprir, que é o trabalho honesto, a educação diária, a disciplina constante, o dever de cuidar da mãe natureza, de cuidar dos animais, o dever de falar sem ferir, seja quem for, de ouvir aquilo que não desejamos sem revolta alguma, o direito à amizade, o dever do perdão e de silenciar também quando necessário. Ao chegarmos em casa, procuremos ajudar no que for necessário, servir, auxiliar, porque o melhor meio de ensinar é pelo exemplo. Meus irmãos, nós vamos partir o pão agora. E se aquele que tem muito, dividir com quem tem menos, e o que tem menos, dividir com quem tem pouco, aquele que tem pouco, divide com quem não tem nada. Então todos nós teremos o que pôr à mesa. Isso se chama fraternidade. Compartilhar. Amar. Simplicissimamente nós viveremos daqui pra frente. Simplicissimamente nada teremos, singelamente partiremos o pão que Deus dá, e se formos irmãos, pão não faltará. Simplicissimamente nós viveremos daqui pra frente. Simplicissimamente nada teremos, singelamente partiremos o pão que Deus dará, e se formos irmãos, o pão não faltará. Desposaremos a donzela pobreza, se geraremos a imortalidade,
e não teremos quase nada na mesa, e pisaremos pés descalços no chão. Não mudaremos quase nada na terra, e pode ser que nada mude ao redor. Mas para que o mundo seja um dia mais justo, semearemos a semente do amor. Simplessimamente nós viveremos daqui pra frente. Simplessimamente nós fazeremos singelamente. Simplissimamente nós viveremos daqui pra frente. Simplissimamente nada teremos, singelamente partiremos o pão que Deus dará, e se formos irmãos, como faltará. Meus irmãos, vendo a obra, vejo Deus, sentindo Deus, sou amor. Preguem o Evangelho em todo o tempo, se necessário, usem palavras. Aquele que quiser ser o maior entre vocês, seja o servo de todos. O Senhor me deu a graça de fazer a minha parte, que Ele também vos ensine a fazer a vossa. Paz e bem, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Canta Francisco do jeito dos pobres, tudo que é freguesia mudar. Canta novo sonho de esperança, e a liberdade vai chegar. Segura. Francisco com a voz dos pobres, tudo que é freguesia mudar. Canta novo sonho de Obrigado, gente. Deus abençoe.